Fala, casais! Se eu te entregasse 10 mil reais e pedisse para você investir num produto de renda fixa, qual produto você escolheria? E se eu entregasse outros 10 mil reais na mão do seu cônjuge, onde você acha que ele investiria na renda fixa esses 10 mil reais? Agora a pergunta para vocês dois. Se vocês olhassem depois, individualmente, vocês estão investindo para o mesmo destino, para o mesmo objetivo, juntos, como casal? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os produtos de investimento em renda fixa. Uma classe de produtos que traz segurança e previsibilidade para um casal investir os seus recursos e realizar os seus sonhos. Mas o ponto é, esse casal está alinhado em relação ao destino deste dinheiro? E eu vou te mostrar como investir com propósito e objetivo como casal e família. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil, e você e a sua família fazem parte desse projeto junto conosco. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para o nosso vídeo falar sobre esses 10 mil reais antes que cause conflito no seu relacionamento. Imagina que vocês estão com esses 20 mil reais disponíveis e aí vocês entram no banco, na instituição financeira, produtos de investimento e encontram exatamente essa fotografia, onde vocês possuem fundos de investimento, renda fixa, renda variável, produtos de previdência, COI, oferta pública, criptoativos e produtos estruturados. Qual dessas caixinhas você vai entrar para investir os 20 mil reais que vocês ganharam a partir desse mês? A grande verdade é que se nós não temos a clareza do que fazer com esse dinheiro, nós ou escolheremos um produto incompatível com os nossos objetivos. Imagina que vocês desejam trocar de carro e esses 20 mil reais será a entrada do novo carro de vocês. Ao entrar aqui no banco, vocês decidem olhar e falar: eu vou pela renda variável, porque eu tenho a expectativa de ganhar muito dinheiro nesse um ano e termos o valor do carro muito maior para darmos a entrada daqui a um ano. Contudo, ao escolher produtos de renda variável, você está assumindo um risco muito grande de sim valorizar os seus recursos, mas também de perder recursos e resgatar talvez 10, 5 mil reais dos seus investimentos. Existe aqui então uma incompatibilidade do seu objetivo, que era de curto prazo, com o seu investimento, que era um investimento de mais longo prazo, considerando a renda variável, que as suas oscilações são maiores dentro desse contexto. Na escolha de um produto, é muito importante que o casal, então, defina antes os seus objetivos, porque a falta de objetivo fará com que vocês não tenham motivação para guardar esse dinheiro e, ao invés de construir reserva de segurança, ao invés de construir patrimônio para os sonhos de vocês, vocês vão gastar esse recurso em poucos meses a partir do momento que chegar na mão de vocês. É muito importante que, como casal, vocês definam, antes de escolher o produto, os objetivos que vocês querem alcançar como casal e como família. Nessa definição de objetivos, é muito importante que vocês escolham o que vocês querem, quando vocês querem, quanto custa o que vocês querem e como é esse bem, essa conquista, esse objetivo que vocês querem alcançar. Com esses 4 pontos, vocês já terão um ótimo direcionamento para depois escolher os produtos de investimentos de vocês. E nesse vídeo, nós falaremos sobre esse produto aqui dessa caixinha da renda fixa, que são esses produtos com maior previsibilidade e segurança no seu investimento. Nós entraremos aqui um pouco em cada classe de produtos para que você entenda o produto, a tributação, o risco e o que acontece com o seu dinheiro a partir do momento que você escolhe alguns desses produtos. Um primeiro overview é que, quando nós falamos sobre CDB, a LC, LCA, LCI e LF, você está escolhendo um produto desse e emprestando o seu dinheiro à instituição financeira. E como você está emprestando à instituição financeira, você está tirando o seu dinheiro da sua conta, dando ao banco, o banco vai te pagar uns juros por isso e, consequentemente, ele vai emprestar esse dinheiro para outras pessoas e fazer a nossa economia rodar dentro desse cenário. Quando você empresta o seu dinheiro aqui no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, assumindo que você está emprestando para o governo e eles vão te pagar também uma taxa de juros. Aqui é uma dívida pública, é o Tesouro Direto, o tipo de investimento mais seguro do nosso país. Agora, quando você vem para debêntures, CDCA, CRA, CRI, você está emprestando não mais para bancos nem governo, você está emprestando para pessoas jurídicas, você está emprestando para empresas o seu dinheiro. Então aqui é muito importante que você pondere essa decisão e saiba que tipo de risco você está correndo. Se nós fôssemos fazer uma classificação aqui, o investimento de renda fixa com o menor risco que existe para você, casal investidor,
é o produto Tesouro Direto, porque você empresta o seu dinheiro ao governo e se o governo não conseguir pagar, ele simplesmente consegue imprimir dinheiro na sua maquininha lá junto ao Banco Central. Se vocês querem segurança máxima, o Tesouro Direto é uma ótima opção. E dentro do Tesouro Direto existem outras opções que nós entraremos aqui ao longo do nosso vídeo. Agora, a segunda classificação de risco aqui, com menor risco, são os CDBs, LCA e LCI, porque normalmente a sua dívida está relacionada a instituições financeiras. E, posteriormente, onde nós temos mais risco são as debêntures, CRAs, CRIs, CDCAs, onde você está emprestando seu dinheiro para pessoas jurídicas. O seu risco, então, é esse projeto, essa empresa precisa dar certo para que você receba a taxa de retorno contratada no início da sua operação. Essa é só uma introdução do que é o nosso tema e agora nós entraremos aba a aba, item a item, para identificarmos, então, características, opções e os melhores produtos para vocês investirem os recursos de vocês como casal. E para explicar a renda fixa da maneira mais simples possível, eu gostaria que você tivesse essa referência aqui, ó. Imagina o banco, que é um prestador de serviço. O banco ele faz o serviço financeiro de rentabilizar o recurso de quem empresta para ele e emprestar para quem precisa de recurso. Então o banco tem aqui, de um lado, os tomadores de recurso, então aqueles que precisam de empréstimo, só que o dinheiro que o banco empresta não é um dinheiro dele mesmo, é um dinheiro que alguém emprestou para ele. Que aqui estão, então, os investidores, que emprestam o seu dinheiro para o banco e o banco empresta aos seus tomadores. E como resposta disso, o banco promete a esses investidores uma taxa de juros de retorno. E aqui, no lado do tomador, o tomador tem que pagar para a instituição uma taxa de juros. Normalmente, essa taxa de juros aqui é muito maior do que a taxa de juros do seu investimento. Mas na prática é assim que funciona essa lógica. Quando nós falamos então que estamos emprestando nosso dinheiro a uma instituição financeira, o banco vai nos oferecer produtos aos quais nós fecharemos um contrato de renda fixa para recebermos esses juros prometido aqui pela instituição financeira. Então nós temos aqui um contrato em formato de um produto, que pode ser o CDB, pode ser o LCI, pode ser o LCA. Nós temos alguns produtos de renda fixa que o banco oferece aos seus clientes em troca desse recurso que você está emprestando para ele e uma taxa de juros prometida. Esse contrato vai ter uma data de início e uma data final. Esse produto vai ter uma taxa de juros prometida aos seus investidores. Esse produto tem características específicas que você, investidor, precisa conhecer para escolher o melhor produto de acordo com o seu objetivo. O mesmo acontece com o governo. O governo tem os seus gastos e para pagar os seus gastos, as suas dívidas, ele emite um título público ao seu investidor, prometendo também uma taxa de juros, com características específicas de início, fim, taxa de juros e tudo isso muito bem definido para que você contrate um produto sabendo o que está acontecendo e o seu retorno esperado por emprestar o seu dinheiro ao governo e também empresas. Então, uma empresa, muitas vezes, para captar recurso, para fazer os seus projetos acontecerem, emite certificados, emite produtos e contratos aqui também, prometendo aos seus investidores taxas de juros em prol desse investidor, do dinheiro desse investidor. A empresa vem, fala assim, ó, eu vou te pagar uns juros por este recurso se você investir aqui na minha empresa para esse projeto. Então vem as debêntures, os CRIs, os CRAs, produtos que são originados de pessoas jurídicas. Basicamente, essa é a sistemática. Nós temos um sistema financeiro que assim funciona e os produtos de renda fixa entram aqui com essa caracterização de previsibilidade, de regras claras e estabelecidas antes mesmo da contratação do seu produto e da escolha do seu produto de investimento. Agora nós voltaremos lá no banco, na instituição financeira, para que eu te mostre na prática essas três categorias de produtos e as características que existem dentro delas, as suas taxas de juros, os seus vencimentos e as observações necessárias dentro dos produtos de renda fixa. E antes de falarmos da característica dos produtos, eu vou deixar para você aqui um outro vídeo falando sobre como investir em criptomoedas, moedas digitais, do básico até o primeiro investimento, que é uma outra classe de produtos importante para vocês conhecerem também como casal, está aqui em cima no link.
Olha só, estamos na plataforma do banco e falaremos sobre cada classificação de produtos agora da renda fixa, suas características e os seus detalhes. Sempre que vocês entrarem na instituição financeira, vocês vão encontrar aqui o nome do produto, o vencimento. Todo produto de renda fixa tem um vencimento proposto, uma data de vencimento em que, se você não resgatar o recurso ou não puder resgatar o recurso por uma característica do produto, no dia desse vencimento o recurso volta para a sua conta corrente e fica disponível para você ali, o que você investiu, mais os juros que você acumulou ao longo do período. A taxa de investimento aqui disponível que o banco vai pagar para você por investir nesse produto, e geralmente nós vamos encontrar aqui taxas de retorno indexadas à Selic, ao CDI, ao IPCA+, e também taxas pré-fixadas, onde você sabe exatamente quanto vai ganhar. Nossa, Vinícius, mas renda fixa, eu não deveria saber exatamente quanto eu vou ganhar em cada produto? Sim, seria o ideal. Contudo, como as taxas de juros contratadas aqui, elas têm a sua variação, você tem o que garantido? O crescimento do seu patrimônio, um juros acumulativo dentro da renda fixa. Contudo, se você escolher um índice onde a taxa tem a sua variação, como a taxa Selic pode aumentar ou reduzir, o CDI, consequentemente, junto com a taxa Selic, o IPCA é a nossa inflação, são taxas que se movem. Contudo, o seu investimento vai viver exatamente o mesmo movimento que as taxas de juros ocorrerem. Então, se as taxas aumentarem, o seu retorno também aumenta. Se as taxas caírem, o seu retorno também acompanha essa redução na taxa de juros. Isso só não acontece quando você escolhe um produto de renda fixa com taxa pré-fixada, onde do começo ao fim você vai receber os juros que você está contratando aqui na tela. Quando você entra aqui na parte de filtros, você consegue escolher a classificação do produto, o tipo de produto e também os indexadores aqui, como nós conversamos. Olha só, quando nós clicamos aqui em pré-fixado, você vai identificar produtos aqui ó, com 13% ao ano. Então estamos investindo agora um LCI com vencimento em 141 dias e 13% de taxa de retorno. Eu vou receber exatamente 13% sobre o valor que eu estou aplicando dentro deste produto. Aqui nesse cenário é muito importante considerar o seguinte aspecto. Quando nós falamos de investimento em renda fixa, nós temos diferentes tributações dentro dos produtos. Existem alguns que possuem imposto de renda e outros que possuem incentivo fiscal pelo governo e não possuem a cobrança do imposto de renda. Existem algumas leis para mudar isso, mas até o presente momento existem classes de produtos que são isentos de imposto de renda. Nesse cenário aqui, ó, nós estamos falando de um LCI e de um CDB. O CDB ele possui a tabela de imposto de renda regressiva. Então ele começa com 22,5 a partir do primeiro dia de investimento e esse imposto vai caindo depois de 2 anos, você paga no mínimo 15%, que é a taxa base ali do imposto de renda para o produto CDB e outros produtos de renda fixa também. Agora, quando nós falamos do LCA e do LCI, são produtos que neste momento possuem uma isenção, um incentivo fiscal e não possuem a tributação do imposto de renda em relação ao seu recurso. E olha só que comparação interessante. Se você fosse olhar apenas essas informações, qual produto você escolheria? Um LCI com taxa de 13% ao ano ou um CDB com uma taxa de 14,77% ao ano? Qual desses produtos você escolheria, tendo em vista aqui um prazo muito semelhante? A tendência é que vocês me respondam que escolheriam o CDB, porque visualmente a taxa do CDB é de 14,77 versus 13% do outro produto. CDB tem uma taxa maior. Só que lembra, o CDB tem um imposto de renda e esse retorno é o retorno bruto deste investimento. É necessário calcular então quanto seria o seu retorno líquido. E aqui nessa plataforma ele já faz o cálculo equivalente. Como o LCA e o LCI não possuem nesse momento imposto de renda, a taxa equivalente para esses produtos, quando eu comparo com o CDB, deveria ser muito maior. Então, olha só, 13% no LCI equivale a um CDB de 16,77% ao ano. Olha só, esse produto equivale a um CDB que deveria valer para você no mesmo prazo 16,77% ao ano, para que você tenha um retorno equivalente neste período. Olha só que interessante, às vezes nós contratamos um produto pela taxa mais alta visualmente, mas não nos lembramos ou não sabemos que não existe imposto de renda no outro produto.
Logo, neste cenário aqui, o LCI é muito mais vantajoso do que, de fato, esse CDB, mesmo com a taxa bruta mais alta. Esse cenário e essa comparação é muito interessante. Agora, outra característica, valor mínimo de investimento dessa aplicação. Todo produto de renda fixa vai ter, então, o seu produto, o seu vencimento, a sua taxa e o seu valor mínimo de aplicação e o seu indexador, que é a sua taxa de retorno. Quando nós falamos do CDB, eu vou fazer um filtro aqui só sobre o produto CDB para que você perceba algo interessante também na hora de fazer a sua contratação. Nós temos uma infinidade de produtos chamados CDB. Todos eles possuem aqui quem é o emissor desse CDB, para quem você está investindo, qual instituição você está investindo o seu recurso, emprestando o seu recurso, o vencimento, a taxa e outras informações mais disponíveis aqui dentro da característica do produto CDB. E existe uma característica que é muito específica desse produto, que é a liquidez diária. É a possibilidade de, mesmo contratando um produto que vence no futuro, e precisa ser assim nos produtos de renda fixa, sempre haverá um vencimento futuro, eu tenho a prerrogativa, a possibilidade de liquidar, de resgatar o meu recurso antecipadamente a qualquer momento dentro do CDB com liquidez diária. Então é preciso que vocês façam um outro filtro aqui de liquidez. E quando você entra nesse filtro, você vai encontrar somente no vencimento e liquidez diária. Nesse contexto, você vai encontrar aqui um produto que tem liquidez diária. Você vai investir hoje, se precisar amanhã, você pode resgatar e não haverá nenhum tipo de problema para vocês como casal. É excelente esse produto para períodos e objetivos de curto prazo, de 3, 6 meses. É muito interessante esse tipo de produto com liquidez diária para que vocês tenham flexibilidade e acesso ao recurso sempre que vocês quiserem. Agora voltando ao LCA e LCI para encerrarmos essa classe de produtos chamada renda fixa dos bancos. O LCA e LCI são produtos que possuem incentivo fiscal e por isso não pagam o imposto de renda, não cobram o imposto de renda do seu investidor. Contudo, existe uma regra mínima de carência, onde esse recurso precisa ficar investido pelo menos 6 meses. É muito importante que ao escolher o produto, vocês não olhem apenas taxa, não olhem apenas o vencimento, mas os detalhes de acordo com os objetivos de vocês como casal. Às vezes, você vai ter que abrir mão de um retorno um pouco melhor para um produto que seja mais adequado ao vencimento do objetivo e da data que vocês precisarão usar o recurso na vida financeira de vocês como casal. Agora, dentro desse conceito de prazos, taxas, tipo de produto muito bem definido na cabeça de vocês, agora nós precisamos entender quais outras características são importantes aqui na hora de escolher o meu investimento. Quando nós falamos do Tesouro Direto, nós teremos aqui vencimentos muito interessantes em relação a investimentos de longo prazo. Dentro do Tesouro Direto, você tem liquidez diária, você pode resgatar o seu investimento a qualquer momento. Mas é muito importante que você saiba que, ao contratar um investimento que vence lá em 2032 e você resgata antes desse período, você corre o risco do mercado. Você pode resgatar mais do que você havia contratado e também resgatar abaixo do que você de fato emprestou ao governo por uma quebra de contrato, e nessa quebra de contrato existe uma marcação ao mercado. A depender do que esteja acontecendo na economia naquele dia do resgate, você pode receber mais pelo seu resgate ou menos do que aquilo que você investiu. Contudo, se você seguir até o fim desse contrato, você vai receber exatamente o que foi contratado e estabelecido no momento da sua contratação. Então aqui nós teremos títulos para proteger um casal da inflação. Então eu quero comprar um bem daqui 2 anos e eu quero que meu recurso esteja protegido da inflação. Então, conforme a inflação acontece, eu tenho uma correção dos meus investimentos, protegendo meu capital, o valor do meu poder de compra, para no dia do resgate eu conseguir comprar o meu bem e não ter um problema em relação a isso. Aqui existem ótimos produtos de renda fixa dentro deste contexto. Aqui nós temos a debenture, porque é um outro produto agora emprestando seu recurso para pessoas jurídicas. Então é importante que, a partir da debenture CRA-CRI, você tenha um nível de retorno superior aos investimentos anteriores. Por quê? Se você está emprestando para uma empresa onde o seu risco é maior, se não houver uma taxa que vale a pena você correr esse risco, por que você vai emprestar para um lugar que você corre mais risco para ganhar o mesmo, ao invés de deixar no Tesouro Direto, que você vai ganhar bem e não vai correr tanto risco em relação ao dinheiro de vocês?
Então, da debênture para frente, quando vocês estão emprestando para pessoas jurídicas, é importante que vocês tenham ótimos retornos de acordo com aquilo que vocês querem, prazos de vencimentos alinhados com os objetivos de vocês, para escolherem investimentos dentro dessas debêntures, CRAs e CRIs, CDCAs, que são relacionados às pessoas jurídicas. Então aqui, ó, Magazine Luiza está fazendo um produto aqui de debênture, onde ela vai pagar para os seus investidores CDI mais 1,30 semestralmente, características específicas do produto de renda fixa e aplicação mínima aqui de R$ 1.000, vencimento dia 15/10 de 2026. Então, é um produto específico, aqui é a Ecovias, você vai pagar, ela está pagando aqui por um produto que vai vencer em 2027, daqui 2 anos praticamente, IPCA mais 7,44. Quando você vai para um outro produto de renda fixa, por exemplo aqui no Tesouro Direto, quanto que eles estão pagando para 2027, 2028 aqui, ó, por exemplo. Nós temos 2028, IPCA mais 7,62. Lá eu tenho 2 anos para 7,44. Qual vale mais a pena? Isso tem que estar muito claro para vocês. Eu estou correndo mais risco emprestando para a pessoa jurídica do que para o governo e para os bancos. Então, para um risco maior, nós temos que exigir um retorno maior também para emprestarmos os nossos recursos para essas empresas. Uma última definição importante aqui dentro dos produtos de renda fixa. Quando nós falamos de CDB, LCA, LCI, nós estamos falando de produtos que possuem uma garantia adicional, onde se uma instituição quebrar e o seu dinheiro estiver investido nessa instituição financeira, nestes produtos, até R$ 250.000, o Fundo Garantidor de Crédito vai devolver a você, no seu CPF, até R$ 250.000 que você tenha investido nessa companhia e nesses produtos chamados CDB, LCA, LCI. Existem alguns produtos que estão nessa classificação de protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Quando nós vamos para a pessoa jurídica, debêntures, CRAs, CRIs, eles não possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, aumenta um pouco mais o risco do cliente que é investidor desses produtos. E está tudo bem. Se eu estou disposto a correr esse risco, é porque eu estou buscando também um retorno maior, um retorno adicional para correr um pouco mais de risco. A partir desse momento agora que vocês conhecem os produtos de renda fixa, eu vou dar uma última dica para vocês como casal na construção e definição dos objetivos de vocês a partir de agora. E antes da nossa última dica, se vocês como casal querem ajuda nessa construção de um planejamento financeiro da jornada de investimento de vocês, eu vou deixar um link aqui embaixo com o meu processo de assessoria e acompanhamento de casais na vida financeira de vocês. Dentro desse contexto dos investimentos, é muito importante que vocês, antes de escolherem um produto, vocês façam a construção dos projetos e objetivos de vocês como casal, definindo que tipo de projeto vocês estão construindo, qual é a data que vocês precisarão desse recurso, quanto é o recurso que vocês precisam. Porque a partir do momento que vocês possuem um projeto, vocês como casal terão mais engajamento nessa causa, estarão mais focados em construir esse projeto juntos. E aí vocês definem um projeto e agora todo investimento que vocês fazem, abrindo mão de outras coisas para os projetos de vocês, começa a fazer muito mais sentido. Nesse caso aqui, ó, imagine uma família que precisa construir uma reserva de R$ 7.500, definiu o objetivo. E agora eles possuem um CDB de R$ 40.000. O que nós faremos com esse CDB? Ele não está à deriva na nossa vida financeira, ele tem um objetivo. Então nós colocaremos aqui, ó, dos R$ 40.000, 20% para o nosso CDB de reserva de segurança. Então, o nosso objetivo aqui, ó, ele já está preenchido, 100% contemplado e preenchido. Agora vamos para outros objetivos financeiros, porque dos R$ 40.000 que nós temos investido, já fizemos a reserva, agora vamos para outros objetivos financeiros. E assim é a construção da vida financeira de um casal. Propósito, objetivo e produtos que acelerem e impulsionem vocês na realização dos sonhos e objetivos que vocês possuem como casal. Antes de encerrarmos esse vídeo, eu vou deixar para você aqui uma outra recomendação e também se inscreva aqui nessa bolinha.